Pois bem, meus amigos, quando a tradição bíblica descreve a origem do ser humano, ela afirma algo profundamente simbólico. O homem foi feito do pó da terra. Essa imagem aparece na Bíblia não apenas como descrição material, mas como revelação espiritual. O pó é leve, o pó é frágil, o pó pode dispersar-se ao vento. Ser feito do pó significa ser efêmero, transitório, vulnerável, ser dependente. Mas eu fiz uma reflexão ancestral remota. Ora, diante de uma hipótese poética, na verdade quase metafísica, e se o ser humano tivesse sido moldado do ferro? Não do pó que se desfaz, mas do metal que resiste? O que mudaria na condição humana? Mudaria o modo de existir no mundo. O ferro simboliza, isso é bíblico, dureza, permanência, resistência ao desgaste. O ser humano de ferro não seria marcado pela sensação constante de fragilidade que acompanha a vida como a conhecemos, pelo menos. Não se sentiria facilmente ameaçado pelo tempo, pelo impacto, pela deterioração. Sua existência seria mais estável, mais firme, mais pesada, mas essa força teria um preço. Porque aquilo que resiste também se torna rígido. O ferro não se adapta com facilidade, não se molda suavemente, não cede sem luta. Talvez um humano de ferro fosse mais forte, mas menos flexível diante da vida, do mundo, de Deus. Mudaria também a experiência do sofrimento, né? Porque o pó, ele pode ser modelado com suavidade. Ah, mas o ferro exige fogo. Para ganhar forma, o ferro precisa ser aquecido até quase perder sua consistência. Então vem aquela marreta, fogo e marretada e paulada. Pou, pou, pou. Pressionando, golpeando, transformando ali pela força bruta mesmo. Imagine Deus, porque nós somos, eu vou analisar isso. A Bíblia nos descreve como sendo vasos na mão do oleiro, vasos de barro. E o vaso de barro se quebra a todo instante. É um processo doloroso. Mas se fosse ferro, seria bem pior. Nesse aspecto, sim. Há mudanças também. A evolução, a transformação, ao arrependimento. O ser humano feito de barro, ele já é muitas vezes prepotente, soberbo, arrogante, orgulhoso, vaidoso. Imagine se ele fosse feito do ferro ou do aço. Nós vamos analisar sobre isso, porque eu comecei a analisar, principalmente quando eu assisti aquele filme, quando eu era criança, O Exterminador do Futuro. Eu falei, não, mas esse exterminador poderia ser feito de aço puro. E aí, mais para frente, eu tive que estudar o que é o ferro, decorar conceitinhos para poder trazê-los aqui. E eu vi que não é bem assim que funciona. Aí eu tive que aprender o que é o carbono também. E o titânio também, porque aí você estuda, peraí, mas vamos analisar como que é descrito esses exterminadores. Como que seria o corpo de uma máquina no auge, perfeito mesmo, com a tecnologia avançada de ponta? Titânio no meio, aço, uma pequena parte. Então tive que estudar tudo isso. Eu falei, seria interessante, até que eu comecei a refletir mais e falei, meu Deus, nós fomos feitos justo do barro, do pó. Tem matéria mais frágil que isso? Por que Deus fez isso? Aí eu entrei naquela parte que diz, quem é você que questiona Deus?
Por que tu me fizeste assim? Por que não me fizeste daquele jeito? Nós vamos chegar a esse versículo também. Inclusive no meu Instagram, né? Um rapaz, eu disse que o ser humano, ainda que glorificado em alguns aspectos, em dois, em um, em suma, né, o intelecto, ele pode ser considerado ainda, enfim, mas pelo menos Deus criou o ser humano, Adão, antes da queda, inferior aos anjos. E isso é bíblico. E isso é bíblico. E ele disse: eu não aceito isso, eu queria ser um anjo, não um ser humano. Eu acho que não é só ele que queria, né? Querer. eu fiz essa pergunta. Se você pudesse escolher, você seria um humano glorificado? Perceba que já é glorificação, hein? Não é um ser humano comum, não. Ou um anjo. E que classe angelical você escolheria? Ou seja, perceba, galera, que eu comecei a prestar atenção e falei, bom, peraí, mas ainda que o Deus fizesse o homem do ferro, tal como aquele exterminador, ele estaria vulnerável às leis da física, à ferrugem também, à gravidade. Falei, não, mas espera aí, mas e os anjos? Seres espirituais. Os anjos são muito poderosos. Será que Deus criou o mundo espiritual para os anjos e o mundo físico para os homens? Ou antes de Deus existir, eu abordei sobre isso e eu esqueci de falar sobre isso? Ou quando Deus automaticamente o mundo já é espiritual e Deus tem que criar uma parte física? Como que funciona isso? São as dimensões de Einstein e que outros vão ponderar, a física quântica. Como que funciona isso? E os anjos, eles são seres mais poderosos, abaixo de Deus, né? Evidentemente, da Trindade. Eu falei, bom, na verdade, o espírito, quanto mais ligado ao espírito puro, mais poderoso o ser é. Quanto mais ligado, aí é o platonismo. Nietzsche vai dizer isso, né? O oposto, o antagônico. Mais ligado à matéria, mais limitado ele é, mais fraco. Eu falei, então os anjos são os seres mais poderosos. E de fato os anjos foram criados com um poder demasiado. Então eu comecei, perceba que eu tive que estudar o que é, na época não tinha o conhecimento acessível, eu tive que ir visitar a biblioteca, atrás de livros, perguntar a professores, e depois estudar teologia sobre Agostinho, Tomás de Aquinos e outros sobre angelologia. Então, o que é um anjo? Aí eu descobri o homem glorificado, aí eu fui ler a Bíblia. Peraí, mas o homem glorificado? Peraí, mas o que é a glorificação? Então o homem vai ser um anjo, tipo um anjo? Que... Aí eu tive que estudar tudo isso, eu coloquei nesse livro. E fiz diversos vídeos também. A gente percebe que também mudaria a consciência da finitude, né? Se o homem ele fosse feito do ferro. O pó, ele lembra constantemente que nós retornaremos ao chão, porque Deus disse a Adão, olha Adão, você foi feito do pó e você vai retornar ao pó, porque dele você foi tomado. É uma condição trágica, né, do ser humano. Essa consciência, ela gera humildade, urgência, sensibilidade diante do tempo que passa, um olhar mais profundo. Mas se fosse um ser feito do ferro, nossa, ele viveria muito tempo. Poderia sentir-se mais durável, mais sólido, mais seguro de permanecer. E quando a sensação de permanência cresce, a percepção da fragilidade diminui. Talvez a arrogância cresça junto, o orgulho, a soberba, porque estamos tratando não de anjos, mas de seres em uma natureza decaída. E estamos falando de seres em um corpo muito poderoso.
e muito poderoso. Ora, o ser humano feito de pó, veja o que ele faz. E quando a percepção da fragilidade declina, ou pelo menos diminui, algo muito delicado pode desaparecer também, né? Até a intensidade com que valorizamos o instante, o momento. E isso mudaria até a estrutura interior da própria alma, porque existe uma relação profunda, e eu fiz um vídeo sobre isso está fresco na minha mente. Existe uma relação profunda entre vulnerabilidade e sensibilidade. Quase que um não existe sem o outro. Aquilo que pode quebrar, sente mais intensamente o risco de quebrar. Aquilo que pode perder, eu usei esse exemplo, valoriza mais profundamente o que possui, porque ele sabe que pode perder, o quanto vale para ele. Se o ser humano ele fosse feito de ferro, talvez fosse mais resistente ao sofrimento, à vida, ao tempo, a doenças, a tudo, a fome, mas também menos permeável à compaixão, à humildade, menos aberto à delicadeza, à poesia, menos tocado pela transitoriedade. Porque a dureza, ela protege, mas ela também isola. E a diferença mais profunda de todas, sem dúvidas, é que ser feito do pó, isso aqui é bíblico, galera, pelo menos em relação ao pó, não fala do ferro, mas isso aqui é bíblico. Porque, mas você está citando Jeremias. Não, sim, eu estou citando. Ser feito do pó significa poder ser continuamente remodelado, até quando Deus disser, é assim que eu te quero. Opa! A sua vaidade, vamos quebrar aqui. E Deus quebre aquele processo doloroso de vale, deserto, deserto e vale, vale, deserto, deserto e vale. Que processo árduo. Mas se fosse ferro ixi, como seria mais dolorido, né? Porque para você modificar o ferro, assistir filmes de ferreiros, né? Lembro de Alexandre, o latoeiro ferreiro também, que Paulo vai citar. É fornalha pura. Não obstante, basta você conceber na sua imaginação como que você vai, por exemplo, dobrar um ferro. Muito fogo e muita palma força. E se mudar, olha o que está vindo na minha mente. O ser humano ele já é obstinado. A Bíblia diz, lá no Velho Testamento, é dura cerviz, Deus vai dizer. O povo de dura cerviz, esse povo é teimoso, é obstinado, de coração duro. E se fosse de ferro, então? Porque o barro toda hora ele, qualquer coisinha quebra ele. Para refazer é um passo, é simples. Mas é claro que é um processo doloroso, mas se fosse o ferro, talvez ele estivesse à parte, inclusive de transformação, ou demorasse tanto, mas tanto. Que misericórdia. Mas o problema aqui seria a natureza, né? Muito embora o ser humano, se não tivesse pecado também, nada disso teria acontecido. Adão, ele foi criado inferior aos anjos, mas com certeza o corpo dele não poderia ser ferido. Ele estava em plenitude com Deus, tem essa questão também, né? E o pó, ele pode ser reunido novamente. Deus, ele vai dizer, que é o oleiro, né? Ele vai dizer, você quebrou, né? Agora eu vou te reconstruir assim. E a Bíblia vai dizer que é um processo doloroso. Aí quebra de novo, peca de novo, né? Eu vou te refazer agora sim. Não é fácil. Não é fácil. Mas pode ser transformado, né? Sem aquela violência extrema, como que se fosse o ferro. E se fosse o aço, então misericórdia. Não teria como. Porque o ser humano, Deus, ele precisa da autorização do ser humano.
Deus ele vai tocando, ele vai trabalhando, mas ele não vai pegar o vaso e o que você vai ser assim. Se ele está falando, mas eu não quero. É obstinação, é a teimosia que Deus vai dizer a dura serviço. Sendo que é barro, hein? É. Agora o ferro, endurecido, né? Só muda de forma, meu amigo, quando retorna ao fogo, aquela fornalha lá. E aquela pancadaria de marretas pai, batendo sobre ele. Isso sugere algo espiritualmente poderoso, né? Um ser humano de ferro talvez só pudesse transformar-se através de crises intensas, demasiadas, de rupturas profundas, de experiências extremas. Mudança interior deixaria de ser um processo suave e se tornaria uma fornalha mesmo. Se Deus tivesse feito o homem do ferro, ele seria com certeza mais poderoso, mais forte, mas ele seria menos maleável. Mas seria muito mais resistente, muito mais durável, seria menos sensível, ele seria menos vulnerável, dependente, né? Menos aberto à transformação contínua. Esse é o significado do barro. Ele é totalmente aberto à transformação contínua, ao arrependimento. Por que os anjos, por natureza ontológica, não se arrependem? E o ser humano se arrepende? Talvez o pó não seja então um sinal total de fraqueza inferior, mas a condição de uma grande possibilidade. A possibilidade de mudar sem ser destruído, de sentir profundamente, de reconhecer a sua própria dependência em Deus, de ser humilde, de amar sabendo que tudo pode passar. A fragilidade não é apenas limitação, é também abertura. Aí a gente imagina dois mundos, né? Num caminham seres de ferro, firmes como colunas, resistentes como muralhas, e no outro caminham seres de pó, frágeis como o vento que pode levá-los. E os primeiros talvez suportem mais tempo, mas os segundos talvez compreendam mais profundamente o valor do tempo. E talvez, apenas talvez, né? A delicadeza da consciência humana tenha nascido exatamente do material de que fomos feitos. Não daquilo que resiste eternamente, mas daquilo que pode desaparecer. Aí eu tive que estudar sobre o metal, né? O que é o ferro? E o aço? E o que é o carbono, o titânio, o carbono? Aí eu aproveitei, porque Augusto dos Anjos, ele também disse, eu sou filho do carbono. Aí eu fiquei pensando, acho que foi a segunda ou a terceira vez que eu li esse poema. Eu falei, será que Augusto, porque Augusto dos Anjos não é uma coincidência demasiada? Ele vai dizer sobre a putrefação, a decomposição, como o corpo humano, sabe? Aí eu pensei comigo, mas o carbono é o que faz o aço, o ferro ser aço. Ou seja, ele é o poder, ele é a força. Bruta, pelo menos, a força bruta, não o poder. O poder é mais o titânio. Será que Augusto dos Anjos queria dizer isso? E não. Mas ele vai dizer, eu sou filho do carbono. Ele não falou, eu sou o carbono. Eu pensei que foi algo muito mais filosófico e complexo. Mas eu cheguei a pensar, porque ele falou, será que ele não queria ser exposto a essa decomposição do corpo, sabendo que vai declinar à terra, ao pó, ao barro e ao nada? Ao nada o corpo, né? Em breve momento, porque o corpo de todo, dentro do cristianismo, de todo ser humano vai ser devolvido. Os átomos, pelo menos. Deus tem poder de estatelar o dedo e fazer isso. Ele é Deus. Aí eu aproveitei e no Poeta Estelar, no meu livro, eu fiz. Então. Eu vou falar disso mais pra frente. Mas o que significa imaginar, né, um ser humano feito dessas substâncias? O ferro, a matéria é a matéria primordial da resistência.
O seu inimigo é ele mesmo, a sua própria ferrugem, né? Aqui, olha, daria uma bela pregação, a sua própria soberba, prepotência, arrogância. Então vamos começar pelo ferro. É um conceito breve que eu tenho memorizado. O ferro é um elemento químico puro. O símbolo lá é Fe, um dos metais mais abundantes do planeta. E também um dos mais abundantes na história cósmica das estrelas, conforme eu vou mencionar. Ele não é apenas terrestre, ele é estelar. Grandes estrelas, quando chegam ao fim de sua vida, produzem ferro em seus núcleos antes de explodirem em supernovas. E eu vou falar de supernovas no meu livro, tá? Mais pra frente. Ou seja, parte do ferro que existe na Terra, um dia ele ardeu no interior de estrelas que morreram, mortas. E o ferro é a matéria que já foi fogo cósmico. Fisicamente ele é maleável, é pesado, é magnético. E eu vou falar sobre o ímã também, esse poder extraordinário. Como que o ferro, porque é Nietzsche que vai falar isso. Como que algo tão poderoso como o ferro pode ser atraído pelo ímã? Não, a gente sabe, tá, fisicamente, mas Nietzsche ele vai ser dentro do campo metafísico e não físico. E ele vai falar do ouro também. Nietzsche ele foi um gênio verdadeiramente. E o ferro relativamente macio, né? Quando comparado a ligas industriais modernas, a gente percebe que, bom, é melhor eu deixar isso para quando a gente fala do titânio, né? Mas é uma composição. Se você estudar, se você pesquisar no Google, por exemplo, você pesquisa quais são as substâncias que faria ou que formaria um exterminador perfeito, supremo. Você vai ver que não é apenas aço ou ferro ou só titânio. Não. Por isso, na engenharia humana, o ferro puro raramente é o ponto final, né? O ferro ele é o começo. Quem trabalha em construção civil, assim como eu trabalho, sabe. Ele é a matéria-prima, ele é a possibilidade. Agora, o aço é o ferro disciplinado pelo carbono. O aço não é um elemento, sabia disso? É uma aliança. É uma liga, na verdade. É uma união controlada entre ferro e carbono. Ferro, carbono, surge o aço. Em suma. E essa união ela vai mudar tudo. Aí eu comecei a pensar quando eu descobri isso. Então se ele criasse o ser humano do ferro, ele poderia aproveitar ele por muito carbono, assim. Aí ele se tornaria aço. Olha como que eu me equivoquei. E quanto mais carbono ele introduzir, melhor será, e não é bem assim. O metal, ele deixa de ceder com facilidade. Ele passa a resistir, passa a suportar impacto. O carbono funciona como um travamento microscópico. Ele não domina o ferro, ele o tensiona. E dessa tensão nasce o aço. O aço, o aço é ferro que aprendeu a resistir sem perder totalmente a capacidade de ceder. Ele não é apenas duro, ele é estruturalmente confiável. Por isso a gente vê espadas, pontes, ora, edifícios, máquinas, né? Todos dependem desse equilíbrio delicado entre, olha só, rigidez e flexibilidade. Todos dependem desse equilíbrio delicado entre rigidez e flexibilidade. E vem o meu equívoco, né? Se um pouco de carbono fortalece no ferro, faz isso, o aço, imagine um monte. Meu Deus do céu. Mas a natureza não obedece à lógica da acumulação infinita. Quando o carbono ultrapassa o seu limite, né? Porque Deus já fez tudo perfeito,
O metal, ele deixa de ser aço equilibrado e se torna ferro fundido. E o ferro fundido é um paradoxo material, é um paradoxo verdadeiro, literal, né? Muito duro, mas extremamente frágil. Não dobra, não absorve energia, não redistribui tensão e ele se parte. É como o vidro, sabe? Ele é duro e quebradiço, igual assim o vidro. Tim! E aqui a gente aprende uma lei profunda da matéria. A resistência verdadeira exige flexibilidade interna. Eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre a resiliência mental. Rigidez absoluta é o caminho mais curto para a ruptura, para o colapso mental. Esse vídeo que eu fiz com base em 10 minutos ali, uns 9 minutos, porque vocês me solicitaram. Muito embora eu não teria muita conversa, foi praticamente 80% de decoreba. E eu usei essa linguagem figurativa, que por sinal isso aqui eu tenho decorado. Resistência verdadeira exige flexibilidade interna. Rigidez, que é a resiliência mental. A gente pode trazer para o campo da psicologia, e a rigidez absoluta é o caminho mais curto, mais rápido para a ruptura, para o colapso, para o colapso. Aí a gente chega no titânio, porque tá ficando demasiado o vídeo, né? E o titânio, por incrível que pareça, ele não é por incrível que pareça, ele não é um ferro aperfeiçoado. Ele é uma outra categoria de metal. E é extremamente forte, é bem leve, muito leve, altamente resistente à corrosão. Sua grandeza está na relação força-peso, né? O aço ele pode resistir, mas ele pesa demais, por isso que não daria certo. Imagine um exterminador feito de apenas aço. Ele seria uma tartaruga, até ele desferir um golpe, um soco. O outro, tudo bem, poderia lançar pancadas sobre ele que ele resistiria, mas também ele seria praticamente imóvel. Não daria certo. Força bruta, né? Mas o titânio não, ele resiste e é rápido, ainda se move com uma agilidade, uma leveza, uma sutileza demasiada. Por isso que tem que ter essa combinação ferro, aço e o titânio. As principais em suma, né? E por isso é usado o titânio em aeronaves, em naves espaciais, implantes médicos, né? Se imaginarmos um corpo metálico vivo, um corpo de ferro ele seria pesado. Um corpo de aço, nossa, nem se fala. Mas um corpo de titânio ele seria resistente e veloz. É a força que não aprisiona o movimento. Quando eu assisti o Exterminador, eu me lembro que o vilão, o Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, é o melhor. Eu falei, meu Deus do céu, se os dois são feitos de ferro, por que aquele é mais poderoso? Ah, porque é ficção, né? Pensava comigo. Ah, eu era criança. E a gente. Então vem essas estruturas quase indestrutíveis, porque eles eram baleados, mas eles se recuperavam. Na verdade era só a pele ali, aquele tecido lá. O ferro mesmo não, né? Mas o que que destrói eles? O fogo, né? A fornalha. E a gente falou sobre isso. Mas para Deus lapidar também um ser humano feito disso, meu Deus do céu. Nossa. Seria bem parecido com os anjos rebeldes, né? Não voltariam atrás. Obstinados. E já seria a natureza, não seria nem tão. Mas a gente vê nesses seriados, em suma, né? Ali ligas avançadas, capazes de suportar, inclusive, impacto, fogo, pressão. E tem titânio no meio. Essas figuras representam um desejo, na verdade, profundo da humanidade de vencer a morte, né? A vulnerabilidade da carne, construir permanência, eliminar a fragilidade. Tanto é que Elon Musk, tantos bilionários estão investindo nisso, tentando se esvair da morte. E a ficção raramente pergunta o que acontece com o sentido da existência,
quando essa vulnerabilidade ela desaparece. Se um ser humano fosse construído de ferro, aço e titânio, essa combinação, ele teria superioridade física extrema, hein? Durabilidade elevada, resistência quase absoluta, pouquíssima deterioração. Mas a pergunta decisiva não é nem a mecânica, é existencial. Um ser quase indestrutível, ele sentiria o tempo como nós sentimos? Ele conheceria ele se arrependeria? Ele se voltaria? Ele perceberia a dependência dele em Deus, que ele é dependente, total dependente? Ele seria humilde? Experimentaria a intensidade da finitude? E talvez não. Quanto mais existente o corpo, menos dramático se torna a experiência de existir. A fragilidade não é apenas limitação, é intensificadora de significado. E eu citei Augusto dos Anjos, né, quando ele diz: eu sou filho do carbono e do amoníaco. Aí eu fiz um soneto, aí eu tive que estudar sobre o carbono, eu já tinha estudado, por isso que eu aproveitei isso. Falei, agora eu vou ter que estudar sobre o amoníaco também. E fiz 2 sonetos para ele. E percebi que ele não estava descrevendo composição biológica. Ele estava revelando uma verdade brutal, né? O humano é químico. O humano é química que adquiriu consciência. Augusto dos Anjos vai dizer que não é matéria sublime, é matéria organizada. A vida ali como rearranjo molecular do cosmos. Portanto, o carbono suficiente fortalece, mas demais ele destrói. A rigidez suficiente sustenta, mas em excesso ela rompe. E esse princípio ele atravessa toda a realidade, né? A metalurgia, a biologia, a psicologia, a espiritualidade. Tudo que existe com estabilidade existe por equilíbrio de forças opostas. Elasticidade e tensão, forma e mudança, resistência e cedência. Podemos ler os materiais como metáforas do ser, né? O ferro como força primitiva, o aço, a força disciplinada bruta mesmo, e o titânio. O titânio é a força evoluída, mas o pó, a matéria de que somos feitos biologicamente, simboliza, acho que a consciência da transitoriedade, da pequenez. O pó lembra que tudo passa. Olha, Deus me inspirou nesse exato momento. Inclusive é por isso que os anjos, para os anjos caídos, o conceito deles em relação ao ser humano é fraco e imperfeito. Eles não conseguem conceber a ideia de Deus gostar de um ser feito de uma matéria tão fraca. Porque a mentalidade deles é outra. E os anjos não caídos, eles conseguem observar apenas silente. O que Deus faz? Primeiro ele cria o homem do pó, depois ele o eleva acima das estrelas. E você sabe o que significa estrelas aqui. Acima dos anjos de Deus. Jó, lá em Jó, Deus vai fazer menção dos anjos e ele vai chamá-los de estrelas. As minhas. O diabo levou 1/3 das estrelas de Deus, né? Com a sua cauda, do grande dragão. Primeiro, Deus cria o homem da matéria mais pífia e depois o eleva acima de tudo e de todos, com exceção dele. Tal como fez com José, com exceção do faraó. É um mistério. O que Deus está fazendo, né? Quem pode entender os mistérios de Deus? E o pó é isso, ele lembra que tudo é efêmero. E é essa lembrança que intensifica o valor de existir. Talvez a pergunta nunca tenha sido qual matéria é mais forte, é mais poderosa, mas a pergunta
verdadeira seja outra. Olha, galera, eu recebi uma inspiração de Deus aqui, eu acho que eu não. A minha voz, ela tá se esvaindo, sabe? Eu não vou. Eu vou criar uma espécie de esboço, porque amanhã eu vou trabalhar. Aí eu vou ficar ouvindo pela manhã o que eu vou. Porque isso aqui é improviso. Eu não aprecio o improviso. Como que os anjos de Deus e os anjos caídos visualizam esse processo do homem pó e do homem glorificado, né? Claro que eu já estudei sobre isso, mas não para uma apresentação assim. Preciso de tempo. Aliás, nem amanhã vai ficar pronto. Eu vou fazer esse, eu vou gravar, aproveitar a inspiração, depois eu vou ir polindo. Para apresentação vai demorar um mês ou mais. Eu não vou correr o risco de me equivocar, de não, tem que memorizar partes, porque eu quero aprender também. Eu não quero apenas ficar publicando conteúdo, reproduzindo. Não, eu tenho que saber exatamente o que eu falo. A gente sabe que o aço nasce do equilíbrio entre a dureza e a cedência, mas o humano também. Nem pura fragilidade, nem indestrutibilidade absoluta, mas tensão viva entre vulnerabilidade e permanência, né? Algo que suporta e ainda pode ser transformado. Essa que é a diferença. A diferença se reside aqui. Mas o pó ele pode ser transformado sem matar o ser humano, sem destruir, porque Deus é um pai que corrige o seu filho, a quem ama, mas ele não mata o pai que corrige a mãe que educa o seu filho com um chinelo, um cinto. Não mata, o educa. E se quisermos compreender a grandeza humana, talvez devêssemos olhar menos para a força que poderíamos possuir e mais para a delicadeza do fato de existirmos, mesmo podendo deixar de existir. Porque é nesse risco que a consciência se acende, e é nesse risco que a vida se torna dramática e luminosa e profundissimamente significativa. Então, galera, eu contemplei a matéria, isto é, o ferro, o carbono e o aço. E o. E o. Poxa vida! As ligas metálicas, a resistência estrutural, essa possibilidade de um corpo quase indestrutível. E me perguntei se Deus tivesse criado o ser humano não do pó, mas do metal. Inclusive, eu acho que eu vou deixar esse o título do desse vídeo. Tá ficando muito extenso. Então depois eu refleti e falei, mas não pode ser do metal bruto. Precisa ser já uma matéria refinada, disciplinada. Falei até várias vezes em oração isso para Deus. Fortalecer. Até que um dia eu pedi, com meu pai na fé, abre a Bíblia aí, né? Vamos pedir uma palavra. Caiu numa parte que eu senti. Ah, que saudade dessa época. Quem é você, criatura, né? Mas a gente vai chegar lá. É quase invulnerável, né? Vocês podem perceber que meus sonetos, eles capturaram exatamente esse instante especulativo, né? Um humano transformado em máquina orgânica, um corpo submetido à química, à oxidação, à gravidade, um gladiador feito de estrutura e condenado ainda assim à deterioração. Opa, deterioração, porque ainda assim ele não seria um ser perfeito. Na verdade, galera, um ser criado dessa forma, se Deus tivesse criado o ser dessa forma, mas em sua natureza decaída, porque ele estaria sujeito a tudo isso, a química, a física, que é a gravidade, a oxidação, a ferrugem.
né? A deterioração. Adão, se não tivesse pecado, seria muito superior a ele. Porque, mesmo sendo aço, ele se corrompe. Mesmo a liga mais dura sofre tensão interna, mesmo a matéria mais resistente conhece o desgaste do tempo. E então nasce a primeira descoberta poética, né? Aumentar a força material não elimina a fragilidade existencial. Ao imaginar um humano metálico, eleva a potência mecânica ao extremo, mas logo eu percebo algo fundamental. A força material não é poder absoluto. Ela continua presa às leis da física, à interação energética, ao desgaste estrutural, à causalidade, espaço e tempo, né? Lança uma máquina dessa dentro de um buraco negro. Agora lance um anjo. Agora lance Adão, se ele estava ligado com Deus. Lance o homem glorificado, ele atravessa em segundos ali e volta. Dentro da Bíblia Sagrada, né? Por favor. Um ser de aço ainda. Inclusive, o homem glorificado será o que Adão nunca poderia ter sido. E um ser de aço ainda pertence ao universo físico. Dentro desse campo ele pode ser mais resistente, mas ele continua sendo matéria. E o anjo não é matéria? E aqui surge inclusive a segunda pergunta, né? Ora, qual é o ser mais poderoso abaixo de Deus? E eu comecei a refletir sobre isso. Seria o ser material mais perfeito possível? Ou existe um outro tipo de realidade mais elevada que a matéria? Aí eu chego no soneto 22, 21, que a minha investigação ela muda totalmente de direção. Aí eu começo a olhar para a tradição teológica, é diferente de ficção, porque eu acredito nisso. Diferentemente de, por exemplo, a Dragon Ball é o Goku, é o mais forte, é o Saiyajin. Mas eu não acredito nisso. Para mim isso é ficção. Para muita gente que eu tô falando também é ficção. Ah, ser humano glorificar anjo, isso não existe. Mas se eles existem, né, uma suposição. Aí eu descubro algo decisivo, né? Os anjos não são matéria aperfeiçoada, assim como o homem glorificado há de ser. Eles não são feitos de elementos. Anjos não possuem massa, não ocupam espaço como corpos, não estão submetidos à química, à biologia ou à física, eles não comem, não bebem, não dormem, não cansam. Aí, mas como que de onde você tira isso? Principalmente segundo a tradição clássica, né, desenvolvida mais por Tomás de Aquino, Agostinho e essas linhas. Mas eu sou protestante. Não, mas está profundamente interligado. Eles são intelectos puros criados, formas espirituais subsistentes, seres sem matéria nenhuma. Ou seja, eles não são uma versão mais forte do humano. Eles pertencem a um outro nível de realidade. E aqui está o ponto mais preponderante da minha descoberta. O que é um espírito? Porque um anjo é um espírito. É um espírito. Deus é espírito. Ser espírito significa não depender de estrutura material, não sofrer desgaste físico, não se decompor, não estar limitado por massa, não ser governado por forças mecânicas, e tudo isso o homem glorificado vai ser. Inclusive eu vou questionar, eu perguntei a Deus. Mas o homem glorificado não vai ser bem um ser humano. O corpo, quer dizer, glorificado não é um corpo. Um corpo que aparece e desaparece de lugares, igual os Saiyajins, que atravessa paredes, é o que? É tudo menos um corpo. Mas isso fica. Eu já fiz um vídeo só sobre isso. Um ser material ele pode ser mais ou menos resistente, mas um ser espiritual não é resistente.
porque não há estrutura para resistir. Isso é teologia. E você começa a ficar assombrado com o poder do que os anjos têm, e com a perfeição e o poder com que eles foram criados. Não é à toa que muitos se tornaram soberbos, arrogantes, porque eles foram criados mesmo poderosos, de verdade. Ele simplesmente não está no mesmo regime ontológico, na verdade, né? É por isso que o meu soneto lá da luta entre a máquina e o anjo é tão revelador. A batalha é impossível, não porque o anjo seja muito mais forte, né? Mas porque ele pertence à ordem de ser diferentes. Né? Seria como comparar peso e número, som e cor, ou tempo e pensamento. Não é uma diferença de grau, é uma diferença de natureza. Ah, tá. E aqui, Emmanuel, inclusive, não, eu não fiz um vídeo, eu fiz um vídeo sobre isso. Já fiz tantos vídeos sobre a física quântica que eu fiquei compelido de trazer. Na verdade, eu fico escutando antes de dormir, ficava, né? Será que existem dois tipos de mundos? Quantas realidades existem? O que Einstein vai dizer sobre isso? A física quântica, criada por, desenvolvida por Max Planck? Tem esse negócio de mundo espiritual, mundo físico? Ou será que se o ser humano ele pegar uma nave e sair voando, ele vai chegar ao céu onde Deus mora? Ou é um outro plano, um outro regime, onde tempo, espaço funcionam de uma forma diferente? O que é o mundo espiritual, afinal? O que é o mundo físico? Foi Deus que criou tudo isso? Ou um já existia, o outro já existia? O mundo espiritual e outro material, né? Qual que é a mais real? Será que o material é... Inclusive eu entrei dentro do platonismo, sabe? Introduzindo... Aí depois eu li Nietzsche, as críticas ferrenhas. E percebi que a teologia aparentemente é platônica, mas não tem, não, mas não é. É ingenuidade, porque a tradição teológica clássica responde com grande sutileza, né, que não existem dois universos separados. Existe uma única criação, mas com diferentes níveis de realidade. Deus, que é a realidade absoluta, que não é criada, os espíritos criados, que são os anjos, a matéria animada, que são os seres humanos, e a matéria não animada, que é o cosmos físico. Não são mundos isolados, são camadas de participação no ser. E o que havia antes da criação? Existia. Eu fiz um vídeo há pouco, né, sobre isso. Inclusive eu tratei sobre os meus sonetos anteriores. Antes da criação não existia o espaço, antes da criação não existia tempo, nem matéria, nem energia, nem dimensões. A física vai dizer, vai falar sobre dimensões, né? Diversas dimensões. Porque tudo isso é criação. E quem criou tudo isso, dimensões, energia, matéria, tempo, espaço, foi Deus. Deus que criou cada um deles. E Deus não existia em um lugar, porque Deus que criou todo e qualquer lugar. Ele é o próprio fundamento do ser. Quando Deus cria os anjos, ele não cria um espaço espiritual. Ele cria seres espirituais. E quando ele cria a matéria, ele cria o universo físico. Não são ambientes separados, são modos diferentes de existir dentro da mesma realidade criada. E então compreendemos algo grandioso. O ser humano é único, porque participa de ambos os níveis. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, mas é inegável que o ser humano ele faz parte do mundo físico e ao mesmo tempo do mundo espiritual. É corpo e alma, é matéria e espírito, né?
E eu fiz um vídeo, eu comecei a refletir, falei, o ser humano é um anjo de segunda categoria. Depois eu falei, não, mas isso não é inferioridade, é interioridade. Depois eu, enfim, eu fui refletindo, porque ele não é puramente físico, como são os minerais, e nem puramente espiritual, como são os anjos. Ele é ponte. Ele é fronteira viva entre os planos do ser. Mas aí a minha investigação não para por aí, mas aí eu já não posso estender muito por aqui, porque na verdade eu nem poderia ter falado muito dos anjos, porque dos sonetos agora para frente, meu amigo, até os 60, 70, 80, vai ser só sobre anjos e homens glorificados, natureza, intelecto. Eu vou tentar abordar sobre tudo, minuciosamente. Aí eu percebo algo mais surpreendente na teologia cristã. O destino final do ser humano não é ficar, permanecer como uma alma. Existe a promessa de glorificação. E para quem não for salvo, ele terá o seu corpo não glorificado, mas devolva os átomos. Na glorificação, o ser humano ele não se torna um anjo. Ah, mas a Bíblia diz que nós seremos como os anjos no aspecto em relação à reprodução, à não reprodução. Não que nós seremos anjos na nossa natureza, até porque teremos corpo. Anjo não tem corpo. Muito embora corpo, né? Entre aspas. Olha, entre no YouTube, o meu canal se chama, eu não vou saber os títulos exatos. Filosofia em Versos, de Rodrigo Mendonça. Eu tive que pôr o meu nome por uma questão delicada, até constrangedora, tá? Na glorificação, a matéria do corpo do homem ele é transformada, né? Aí ele se torna incorruptível, luminosa, plenamente obediente ao Espírito, sem essa divisão em relação ao pecado, livre de qualquer limitação atual, das leis da física, da química, da biologia, de tudo, tudo, tudo. Muito acima de qualquer aço, ferro, titânio, urânio. Inclusive eu usei esse titânio rima com urânio, aí no meu soneto eu tentei vincular essas palavras. Mas o urânio é uma matéria diferente, de aço, de ferro, de titânio. E aí eu usei como se ele tivesse o poder de um urânio, né? E a matéria não é descartada, ela é transfigurada. Aí eu pergunto, né, quem que é ou mais poderoso, ou mais forte, ou mais rápido, ou mais inteligente, o homem glorificado ou o anjo? Aí eu começo aí eu entro muito nesse mérito mesmo, sabe? Eu não acho que eu não convém. Olha, por natureza o anjo é superior ao humano. Mas no plano da redenção, o humano glorificado participa de algo que os anjos não experimentam, né? Que é a união entre matéria redimida e espírito elevado. Ele se torna filho, filha. Isso não é bem inferioridade, é outro tipo de grandeza. Então, finalizando, galera, talvez o humano não tenha sido feito do pó por fraqueza, mas por vocação. O pó ele pode ser elevado, mas o metal apenas endurece. A matéria frágil pode ser glorificada e a matéria rígida apenas resiste até um dia se quebrar, sem talvez se transformar, evoluir. Não é de uma forma externa, eu me refiro à interna mesmo, de você se arrepender de verdade, de procurar se aproximar de Deus e de agradá-lo, de buscá-lo com o coração aberto, de amar o bem, o amor, de procurar ser uma pessoa melhor, as qualidades cristãs,
de verdade, não dessa forma hipócrita que nós visualizamos. E talvez seja por isso que a minha poesia não termina na máquina. Na verdade, ela nem termina no anjo, mas no silêncio diante de Deus, né? Eu poderia abordar diversas outras coisas, mas eu estaria me esvaindo do assunto principal e já vai dar 1 hora de exposição. Então é isso. Aí depois a gente vai abordar sobre os anjos, só que sobre isso eu já fiz vários vídeos antigos, inclusive, né, de coisas de acho que uns 2 anos já, 2 anos ou mais, sobre a diferença do homem glorificado, intelecto, agilidade, poder, isso aqui, aquilo ali, e sobre tudo isso. Então, o que eu posso fazer é ir organizando esses vídeos. Inclusive eu vou republicar de forma organizada em todas as minhas redes sociais. Eu vou dar uma reorganizada, tá bom? Ah, galera, lembrei-me que eu fiquei compelido de trazer o versículo preponderante, chave em relação a toda essa nossa conversa. Na Epístola aos Romanos, Paulo, né, escrita por Paulo, nós encontramos Sabe quando você pede uma palavra para Deus e você, ao abrir a Bíblia, você não escolhe e você repousa ainda o dedo como se não bastasse. Não tem como se esvair, se eximir. É Deus que está falando com você ali. E você repousa o dedo. Aí, dentro desse contexto, onde você está questionando a Deus, por que o Senhor me fez assim, tão fraco, tão pequeno? Porque a questão não é de aceitar, é de não compreender. Eu não estou entendendo a sua lógica, Senhor. Eu não consigo entender. Aí cai bem aqui, que vai dizer mais ou menos assim: quem é você, ó homem, para discutires com Deus, ou com o Criador, né? Quem é tu, ó homem, para discutir com o teu Criador? Eu não vou me lembrar o capítulo e o versículo, mas vai estar escrito assim. E vai prosseguir dizendo assim: porventura dirá o vaso ao oleiro, o homem a Deus, né? Por que me fizeste assim? Por que não me fizeste daquele outro jeito? Percebeu? E essa pergunta não é apenas teológica, ela é existencial, íntima, ela é humana até as vísceras. Aliás, até as vísceras, até o osso. Porque se nós formos sinceros, todos nós, em algum momento da vida, já perguntamos isso. Por que eu sou assim, hein? Por que eu não sou diferente? Por que eu não tenho outra natureza? Aqui a natureza não é apenas uma opção. Ou porque se é pobre, ou se é rico, ou se é homem, ou se é mulher. Não, aqui é a natureza. Uma outra forma, outra força, talvez uma história nova, não um homem, um anjo, uma outra coisa ainda. Né? Por quê? Por que eu não nasci com uma outra alma ou só alma? Ou por que eu não fui feito um anjo logo, uma fera, um dinossauro? Ou sei lá, uma chama pura, uma água, ou um silêncio eterno, uma sombra, eu não sei. Por que eu sou exatamente isso que eu sou, um ser humano? Eu não escolhi ser criado assim. E a nossa insatisfação perante Deus é justa? Será que Deus ele erraria em criar um ser humano insatisfeito com o que ele é? Mas aqui não é discussão para isso, né? Aí a Bíblia diz que o vaso, então, o homem, ele olha para Deus e ele estranha a sua própria forma. Porque talvez ele quisesse ser mais alto ou mais largo, tá percebendo a metáfora? Ou mais forte, ou mais belo,
ou feito de outra matéria. O vaso de barro talvez quisesse ser outra coisa, outra matéria, não barro, mas ferro, ou energia, ou sopro, ou um olhar, outra coisa. Não apenas um vaso de barro, um ser humano. Mas o drama começa quando o vaso não apenas estranha, ele rejeita. Esse que é o problema. Porque enquanto você não consegue compreender, é uma coisa. Até você entender que você vai ser, a sua matéria vai ser glorificada, isso basta. Isso basta. Mas quando ele rejeita, eu não aceito. Ele não quer ser vaso, ele quer ser outra coisa. E aqui está o ponto mais profundo. O ser humano não sofre apenas por dor, perda ou limite mesmo. Ele sofre sobretudo por comparação ontológica. É o caso do rapaz que me disse: eu não aceito ser um ser humano. Eu queria ser um querubim. E eu nunca vou perdoar Deus por isso, ele disse. Eu nunca perdoarei a Deus, eu sempre terei essa mágoa. Porque ele está olhando para o que não é e passa a execrar o que é. Mas vamos pensar de forma leniente. Se cada criatura pudesse escolher sua própria essência, tudo bem que eu pergunto, você preferiria ser um homem glorificado ou um anjo? Mas se cada um pudesse escolher, eu vou ser um cachorro, vou ser um gato, eu vou ser um pássaro, um urubu, o que restaria da ordem do mundo? Quem que iria querer ser? Mas os animais não vêm ao caso, né? São irracionais. Mas tá percebendo aqui? Já pensou se um querubim pudesse exigir ser serafim, o serafim recusasse ser o fogo, e se o arcanjo rejeitasse sua missão para ser um trono, e se o leão então, o leão é um animal irracional, mas os animais mesmo, quem que iria querer ser presa? Eles iriam querer ser predador, o leão, o tigre, ou um elefante pelo menos, né? E a estrela ela quer ser Oceânia, que aí já não é nem mais, mas dá para entender, aí o barro recusa ser barro e não haveria mais cosmos e de repente haveria apenas disputa de identidades. Apenas disputa de identidades. A pergunta então não é por que eu fui feita assim? E a pergunta verdadeira é como posso florescer sendo o que sou? Sendo o que sou. Porque a felicidade não nasce da troca de essência, ela nasce da reconciliação com ela. A felicidade, ela não nasce da troca de essência, mas da reconciliação com ela. E isso é difícil, é profundamente difícil. Porque o ser humano possui consciência reflexiva, diferente dos animais ou de matéria inorgânica. Ele não apenas existe, ele observa existindo, ele compara. É inevitável, ele julga, ele compete muitas vezes, ele imagina versões alternativas de si mesmo, e muitas vezes ele conclui: eu seria melhor se fosse outro. Mas pensemos em algo essencial. Se Deus criasse cada ser segundo o desejo do próprio ser, então Deus deixaria de ser criador, ora. Foi essa reflexão que, aliás, a inspiração que eu tive quando eu abri a palavra. E passaria a ser apenas executor de vontades. Eu mesmo escolheria ser um serafim se eu pudesse escolher. Muito embora talvez eu ficasse com um homem um humano glorificado mesmo. Mas enfim, será que tem como ficar um tempo aqui e outro depois? É brincadeira, por favor. Então a criação deixaria de ser dom, porque é o seguinte, galera, tudo que Deus fez, ele fez para ele ser glorificado, é bíblico. Porque tudo foi feito por ele, para ele, tudo por ele, para ele, por ele. Não, peraí, porque tudo é para ele, por ele, para ele. São todas as coisas. Ele fez o leão desse jeito para ele ser glorificado.
por intermédio do leão. Quando alguém contemplasse e falasse, mas como Deus é belo, né? E olha o tigre, e olha a onça, e olha o leopardo. Deus é grande, não o bicho em si. Ele reflete, é um reflexo da glória de Deus. Para quando falar, ver um serafim, um querubim, um arcanjo falar como Deus é poderoso, e ver o homem falar como Deus é encantador, e ver o homem glorificado e falar, meu Deus, mas Deus é perfeito, assim como variedades de plantas. Quando a gente olha, eu mesmo sempre penso, mas como que Deus... Não é quem colocou isso na cabeça de Deus para criar essa planta exatamente com essa cor, com essa curvatura? Deus é perfeito, encantador, deslumbrante, magnífico, esplêndido. E olha essa planta, e olha esse cacto, e olha esse outro gênero orquídea, e olha essa lírio. E meu Deus do céu, Deus seja glorificado. Esse é o sentido da criatura. Ser pleno em Deus. Então a criação deixaria de ser dom e se tornaria negociação. E Deus teria errado, né? A pessoa não aceita. A gente pode até tentar tocar em algo sensível, né? Não aceita, por exemplo, um homem que não aceita ser homem e gostaria de ser mulher. Mas não é bem o caso aqui. O caso aqui é de natureza ontológica, né? É tipo o leão que quer ser o tigre que quer ser... Nesse caso é o homem que quer ser um anjo, né? Se pudesse escolher. Essa pergunta teria Deus errado, né? Essa questão, né, nasce quando confundimos finalidade com preferência. O vaso pode não gostar da própria forma, mas isso não significa que a forma não tenha propósito. Nem todo sentido é imediatamente visível. Nem toda estrutura revela sua razão no instante em que surge. Algumas formas só revelam sua beleza quando são usadas, outras quando são quebradas, e outras ainda quando suportam o fogo. A felicidade de cada ser não está em ser universalmente perfeito, mas em ser plenamente coerente com aquilo que foi chamado a ser. O pássaro não precisa ser um peixe, como o peixe entrar na água e penetrar, ficar por 10 minutos ali para provar que é pleno. Não, não foi criado para isso. A chama não precisa ser pedra para ser verdadeira ou mais forte. E o drama humano emana quando confundimos valor com semelhança. Porque aí a gente vai querer depois ser Deus, como Deus. Achamos que só seremos dignos se formos iguais a outras formas que admiramos, geralmente aquela hierarquia que consideramos mais alta, elevado, né? Mas dignidade não é imitação, é realização. E isso vale para todas as dimensões da existência humana, o corpo, a mente, a história, inclinações, limites, singularidades. A não aceitação de si é uma ruptura interior. É o vaso tentando remodelar-se por dentro, sem mãos que o sustentem. Isso não vai gerar felicidade. Biblicamente falando, mas eu me sinto feliz. Tudo bem, não se discute. Mas dentro da visão bíblica, sempre há de gerar um vazio. E aceitar-se não é resignação passiva, não é imobilidade, não é ausência de transformação. Aceitar-se é reconhecer o ponto de partida real, a partir do qual toda verdadeira transformação pode acontecer. Ninguém se torna algo mais elevado negando a própria base. A árvore não cresce renegando a raiz. Talvez a pergunta mais sábia não seja dirigida ao oleiro, mas a si mesmo. Não porque eu fui feito assim, mas o que eu posso me tornar a partir disso que eu sou? E isso é decisivo, né? O vaso não escolhe sua forma inicial. Tem vaso comprido, largo, mas todos
são úteis. Claro, Pedro vai dizer, né, vaso de desonra, mas é uma outra questão. Mas aqui é escolha. Escolher o que conterá dentro de si. Você guarda água, vinho, perfume ou vazio. E talvez seja isso que resolva, talvez isso que resolve o enigma. A forma é dada, o conteúdo é vivido. Quando o ser humano pergunta por que não sou outra criatura? Ou por que não tenho, nesse caso, não vou entrar nesse mérito. A resposta silenciosa da criação inteira parece ser: por que o mundo já possui aquela outra criatura? Agora, só possui você como sendo você mesmo. Todo o universo já concentra aquela outra criatura, mas você é singular. O oleiro não erra ao moldar. Ele vê o que o barro ainda não vê. Olha que bonito que me emanou. O oleiro, ao moldar, ele vê o que o próprio barro não consegue ver. Que bonito. E a felicidade possível, real, profunda, viva, nasce quando o vaso, enfim, ele compreende. Não fui feito para ser todos, fui feito para ser plenamente este. E isso, se vivido até o fim, já é uma forma de eternidade. Olha, galera, pense no seguinte: uma pessoa pode estudar muitas coisas, como o Dr. Enéas Carneiro. Pode formar-se em direito, eu tenho 4 anos, falta só um ano. E eu, por questões financeiras também, não posso finalizar nesse momento, mas vou ser graduado em direito, em física, em medicina não. Em tantas áreas do conhecimento humano, pode receber títulos, diplomas, reconhecimento social, mas tudo isso pertence ao campo das funções ainda, não de natureza, mas dos papéis, das capacidades adquiridas, não necessariamente da natureza, né, a ontologia mais profunda do ser. Eu, por exemplo, posso até me graduar em física ou direito, e mais do que isso, eu não sinto necessidade, apenas graduação também, nenhuma pós. Para compreender leis, sistemas jurídicos, estruturas sociais, física, né? Entender o movimento das partículas, a linguagem do cosmos, e também para entender melhor a metafísica, e essa que é a questão precípua. E direito também, porque é muito forte para a licenciatura para lecionar filosofia do direito é bom. Mas ontologicamente, no núcleo do meu ser, eu sou filósofo e poeta. Não adianta eu querer ser médico ou ser um engenheiro, não fui feito para isso. É como Einstein vai dizer esse exemplo, né? Um peixe, como que é? Um peixe, ele vai tentar escalar uma árvore e não vai conseguir. E ele vai pensar que ele é fútil, inútil por aí, mas claro, né? O lugar dele é na água. E não nesse. Ou se um peixe que tentar voar, não vai dar certo. Ele não foi criado para isso. Tá dando para compreender o meu exemplo? Ou tá ficando confuso? É ali que minha consciência respira com mais verdade. É ali que minha alma encontra sua própria temperatura e junto da filosofia vem a teologia, porque pensar o ser me conduz inevitavelmente ao fundamento do próprio ser. E junto da teologia vem a poesia, porque há coisas que o conceito não alcança e só o símbolo consegue tocar. É um conceito que eu trago meu. Isso significa limitação? Significa. Mas eu me sinto totalmente pleno e satisfeito. Significa forma também. Porque se eu tentasse ser tudo, eu não seria plenamente a nada. Minha plenitude não está em possuir todas as possibilidades,
mas em habitar com profundidade aquelas que me foram dadas. Eu não preciso ser tudo o que poderia existir, eu preciso ser fiel ao que eu realmente sou. E curiosamente, quando aceitamos essa delimitação, ela deixa de parecer prisão e passa a ser morada. Por isso a paz e a felicidade não nascem quando nos tornamos infinitos, mas quando paramos de fugir da nossa própria forma. E então compreendemos, não como ideia, mas como experiência viva, né? Ser exatamente aquilo que somos já é uma vocação imensa.